Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 4 de junho. Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,38%, não deslanchando ainda para baixo, nem também se sustentando acima dos 52 mil pontos. Segue aqui um pouco mais indefinido, a queda, boa parte dessa queda hoje proporcionada principalmente pelos ativos com maior peso no Ibovespa, Petro, Vale, Itube, BBDC, BVMF, enfim, os ativos aí com maior peso, apresentando aí uma situação um pouco maior de queda, Petro principalmente. Então o Ibov aqui mais travado nessa região, se voltar para cima desse candle forte de queda aqui já seria um indício bom, que é basicamente aqui a máxima é 52.233, que é basicamente voltar para cima de 52.300 e se manter acima desse patamar já seria um indício favorável para o Ibovespa. E a perda dessa mínima aqui aumentaria muito a chance da gente ver o Ibov testar não só o suporte 50.700, como também a região dos 50 mil pontos. A PTR4 no pregão de hoje apresentou queda de 1,78%, segue dentro de uma tendência de baixa, apesar de também estar aqui dentro em um nível aqui de suporte. O ativo aqui na faixa dos R$ 16,60, R$ 16,50. O ativo ainda não está deslanchando de maneira acentuada para baixo, mas o ideal é que a correção do gráfico semanal seja um pouco maior aqui no tempo ou no preço para voltar a pensar em alguma compra desse ativo. No primeiro momento, eu estaria mais interessado em planejar a compra quando ela voltar ali para cima dessa faixa de resistência 17,10 a 17,30. A Vale 5 apresentou queda também, 0,39%, iniciou até o pregão de certa forma bem. Na verdade, começou bem, reverteu para baixo na primeira hora, foi lá para cima e terminou perdendo força. Enfim, é tudo a favor da tendência de curto prazo e também de médio prazo nesse momento na Vale 5. Não mudou nada em relação ao que nós mencionamos ontem, a ação segue aí apontando mais para os seus próximos suportes em 25,62 e o mais abaixo na região ali de 25,13 até 24,88. Vale para trazer um cenário mais significativo de pensamento em compra, o ideal acima daquela faixa de preço de 27 a 27,30. Olhando outros papéis, VEG3 fechou o pregão bem, fechou com alta aqui de 1,59%, trazendo uma chance de possível compra, podendo trabalhar até com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, da mínima dessa última hora de pregão aqui. É uma alternativa também em cima aí desse bom fechamento, trabalhando em cima de um ativo que está em tendência de alta de médio prazo. O mais interessante é que tivesse uma correção um pouco maior ali no gráfico semanal de toda essa subida. Isso que seria mais interessante, mas se tratando em um ativo, falando do gráfico mensal, que segue aí apontando mais para cima, em toda uma tendência de alta de longo prazo, a gente pode ter simplesmente só essas semanas aqui de correção, 2 semanas basicamente, e iniciar toda uma movimentação, seguir aí subindo a VEG3, e por isso abriria a chance de buscar uma entrada no papel a partir aí do próximo pregão. MIUS 3 seria uma alternativa de entrada um pouco mais ousada, porque não tem uma tendência de alta de médio prazo apoiando aqui no gráfico diário e também não tem uma tendência de alta ainda no gráfico diário. Aqui o fato principal, tecnicamente falando, seria a compra de um fundo ascendente, a formação de um fundo ascendente, por exemplo, no rompimento aqui de 25,95, podendo trabalhar com stop em 25,49. Seria uma alternativa aqui de compra na MIUS 3 e buscar ali pelo menos a projeção dessa altura aqui, tamanho de stop aqui para cima, ideal que seja até 2 ou 3 vezes mais essa projeção na MIUS 3, ou seja, uma chance do ativo gerar um movimento aí de subida pelo gráfico diário para romper aqui esse topo anterior e estabelecer uma nova tendência de alta de curto prazo. CSMG3, na realidade 1003 acabei de apresentar, CSMG3 mesmo. CSMG3 é aquela operação mais para um rompimento, a ação depois desse candle forte de baixa, a gente vê uma correção bem bagunçada aqui, vai fazendo algo assim, o que pode dar sequência à continuidade do movimento de subida nesse ativo. Então aqui pelo G60, depois desse movimento de subida, se ela dá uma maior lateralizada aqui, rompe essa máxima, abre a possibilidade de buscar uma compra com stop curto no G60,
tentando pegar a continuidade de um movimento de subida a favor de uma tendência de alta de médio prazo ali no gráfico semanal. TOTS 3 também nesse mesmo formato, ação forte para cima sem nenhuma correção, dentro do que eu já falei até em VEG, CSMG3, a ideal é que tivesse uma correção um pouco maior, principalmente aqui, mas o ativo segue forte, em tendência de alta de curto prazo, em tendência de alta de médio prazo, apontando aí para um provável movimento que pode levar o preço ali para a faixa dos R$42. E aí abre também a chance de buscar alguma compra desse rompimento aqui, de R$39,95, e buscar trabalhar com stop pelo menos ali, no mínimo, abaixo de R$39,33, em R$39,32. Poderia trabalhar com stop até um pouco mais curto, mas fica bem mais fácil de ser acionado. Enfim, aí o objetivo seria tentar pegar um movimento até essa faixa de 42 pila. Hoje a gente teve uma alteração nas nossas posições. A gente, na Lame 4 ela vai evoluindo bem, a nossa compra em 13,44. O stop a gente fez um reposicionamento ali para 13,34, pode evoluir aqui já para um ponto de proteção em 13,50, ou seja, não sair mais perdendo dessa operação. Mas o fato é que a minha expectativa é que essa ação consiga gerar aí um retorno de 3 vezes o risco da operação ou até mesmo mais. Vamos ver se ela segue nessa evolução boa. Por enquanto começou muito bem a posição, vai confirmando o que a minha análise, o que eu via em termos de possibilidade de gerar um movimento mais forte, principalmente pelo gráfico semanal e aqui podendo ficar até esticado para cima no gráfico diário. Então vamos ver se ela concretiza isso e nos proporciona uma boa relação risco-ganho. Nesse momento vai indo bem. Por outro lado, a BRKM5 não evoluiu da forma como desejávamos, a ação abriu caindo, tentou subir, foi lá, caiu, bateu nos 14,73 pontos de stop, a gente entrou em 14,96, segurei um pouco devido à chegada, a forma como chegou aqui já com um movimento de baixa, um bom movimento de baixa no gráfico de 60 minutos, chegou esticada através de um gráfico de 10 minutos e aguardei algum repique, e nesse repique eu saí na faixa dos R$ 14,80. Mas é uma ação que eu ainda vou continuar no meu radar, avaliando a possibilidade de entrada ainda nos próximos pregões. Quando eu saio de uma posição comprada, não é necessariamente que a ação vai despencar, é porque a expectativa que ela tinha no gráfico, ela de certa forma ela deu uma cancelada nessa expectativa dentro do meu método. E aí eu saio da posição, porque depois que eu saio, depois que você compra ou você sai do ativo, não tem como você ter controle em cima do preço. Você não sabe para onde vai necessariamente, você tem algumas probabilidades, mas essas probabilidades podem ser revertidas. Como a ação começou a evoluir aqui na última hora de pregão, se sustentar acima desse fundo anterior, é um papel para ficar atento nos próximos pregões, principalmente se ela se consolidar acima dos R$15, torna-se mais interessante para tentar pegar uma nova tendência de alta ali pelo gráfico diário, que ainda não está confirmada essa tendência de alta, mas o rompimento dos 15,05 seria algo mais positivo aí para a subida do papel. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da altoviro.com. Apenas para mencionar aqui, eu esqueci de falar, foi uma operação que a gente acionou stop na BRKM5 que gerou um prejuízo na posição de 1,07% e na carteira em torno de 0,35%. Então é isso, um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.